todos. Vou apresentar para vocês aqui não um projeto novo, né, mas um projeto que eu já iniciei aqui no canal, né, e deu uma parada e não tinha dado continuidade. Tava resolvendo outras coisas, fazendo outros projetos e não tinha feito ainda, terminado. Tinha até apresentado, feito uma primeira parte do vídeo, né, e colocado aqui, que era a fonte com SG3524 ou 25, no caso eu estou usando aqui o 24 com IR2110, né, um drive MOSFET IR2110. Resolvi fazer nesses dias, né, a fonte, finalizar ela, a fonte está finalizada. Antes de confeccionar a placa, que eu mesmo confecciono minhas placas, né, eu feri várias vezes, mas mesmo assim ainda deixei passar, ainda cometi um erro no layout, no caso, né, que foi o posicionamento desses diodos aqui, os diodos 15 A no caso, né. Todos esses diodos e esses dois MOSFET e esse MJ3009 aqui no caso, que é o que faz a partida da fonte, né? Ela inicia o funcionamento da fonte. Depois que a fonte inicia, entra no seu ciclo de trabalho normal, tem um auxiliar aqui, uma fontezinha auxiliar que é regulada aqui com esse regulador de 15 volts e é quem mantém a fonte funcionando, né? No caso isso aqui, essa fonte auxiliar ela é cortada a partir do momento que a fonte entra em trabalho. Tem um LED, né, para indicar o funcionamento da fonte. Modifiquei o layout, né, fiz mudança no layout, porque aquela placa lá ficou muito grande. Aquela placa lá tinha ficado bastante grande. Então eu estou usando só um capacitor de 680 micro por 450 volts. O float no caso da fonte Halp Bridge eu tirei esses dois, no meio desses dois capacitores de poliéster, né, que estão em série aqui, um capacitor de 3,3 micro por 400 volts. Esse trafinho aqui não faz parte da fonte auxiliar, é um trafinho, um sensor de corrente, né, aproveitei de sucata de fonte ATX aqui no núcleozinho E19. Aqui é o resistor de snubber, né, com capacitorzinho de snubber. O resistor que vai funcionar como sensor de corrente, né? Dois resistores em paralelo de 100 miliohm para dar 50 miliohm, né? Aqui a ponte de diodo, essa ponte de diodo é para 15 A, MJT3009 que eu já falei, né? Da fontezinha auxiliar. Tem como referência um Zener, que tem uma correntezinha limitada do Zener por esses dois resistores aí de 22K. Os dois MOSFET no caso não são esses dois, aqui é para IRF 460, eu estou testando com IRF 740, que são um MOSFET mais barato, né? Se desse alguma coisa errada na partida da fonte, ia ser um MOSFET mais barato, né? E aqui a plaquinha osciladora, né, que eu resolvi tirar, né, do layout, que aquele layout estava muito grande, coloquei ela assim vertical. Aqui tem um SRzinho, né, que vai aterrar o pino 9 do USG, que é o pino de comparador. Aterrando esse pino, ele corta a oscilação dos pinos de saída, no caso, né, quando ele aterra esse pino. O IR2110, aqui é o tripote de ajuste de frequência e o de ajuste de corrente, né, que essa fonte também ela tem a limitação de corrente, tem duas funções, né, limitar a corrente. No caso eu não tenho um osciloscópio para mostrar, né, mas quando você ajusta o limite de corrente, por exemplo, para 4 A, né, a fonte só drena aqueles 4 A. Depois desses 4 A, o duty cycle não aumenta mais, né, e a tensão da fonte, no caso, é quando ela começa a dar um decaimentozinho. Aqui na entrada eu não acabei colocando o relé, né, um relézinho de bypass, o bypass, que esses dois, esse NT6 aqui, que é o que carrega o capacitor na partida da fonte. Como eu errei o layout, eu nem acabei colocando o relé, né? Se eu tivesse percebido no início, eu tinha errado, eu não tinha nem dado continuidade. Foi quando eu já fui botar os MOSFET, que eu deixo os MOSFET nos diodos, eu deixo para colocar por último. Foi aí que eu percebi que eu tinha cometido esse erro. Esse arranjo ali de 3 N's e esse PC817 é o que faz o feedback da fonte, né? Pegar a referência do secundário para fazer o feedback, para estabilizar, no caso, a tensão de saída, né?
Vou dar um pause aqui para ligar ela. Só um detalhe aqui, também não fiz nenhum furos do dissipador de calor, né? Que esse dissipador de calor vai pegar esse arranjo todinho aqui, né? De diodo, MOSFET e transistorzinho da fonte auxiliar, também a ponte de diodo. Aí, assim, nessa posição. Então nem coloquei também, nem fiz os furos. O LED aqui indicando o funcionamento da fonte. No caso aqui são 15 volts na saída, né? Tem um resistorzinho para limitar a corrente desse LED. Então a fonte está funcionando, né? E a tensão de saída. Tensão são para duas tensões de 50 volts. No caso aqui está dando 101,5. Deve estar dando mais de 50 volts, pouca coisa, né? Mas a malha de controle está funcionando perfeitamente, né? Que não é uma diferença tão grande. Está entre os dois barramentos de VCC, no caso, né? Não está entre o GND, está entre as duas tensões, positiva e negativa. Está dando 101 volts. Então eu não vou fazer teste de carga, né? Porque a fonte não está no... Os diodos e os transistores não estão no dissipador. Não dá para colocar o dissipador, porque os diodos estão ao contrário, né? Mas vou refazer esse layout. Próxima semana eu pretendo fazer o teste de carga dela. Eu pretendo tirar dessa fonte aí uns 7 amperes, né? Ou seja, ela fornecer aí uns 700 watts. Esse trafinho aqui dá para conseguir isso tranquilamente, né? Dá uma pausa aqui para a gente testar as tensões. Aqui a tensão positiva, né? Que agora está entre o barramento de GND, né? A tensão positiva. Vamos agora fazer o teste da tensão negativa. E agora o barramento negativo. Tá dando uma pequena diferença, mas que é aceitável na tensão negativa, mas ainda dá para dar uma corrigida, né, com o ajuste desses dois resistores aqui, esse e aquele lá. Ainda dá para dar uma diminuída para deixar as duas ali nos 50 volts, 50,5 no máximo. Isso, no próximo layout eu já vou fazendo essas pequenas correções. Pronto, era isso que eu tinha para mostrar aqui, né? Que no caso é a conclusão da fonte, né? A conclusão daquela fonte. Só não está concluída totalmente porque eu não vou fazer o ajuste não vou fazer teste de carga com ela hoje. Mas se Deus quiser, próxima semana, dando tempo eu confeccionar outra placa dessa, que é o mesmo que confecciona essas placas. Aí eu faço o teste e coloco aqui.